Programa O Equilíbrio do Universo, com Deva Jesuede. A apresentação, André Dias. A entrevista, A Descendência dos Seres Perfeitos. Deva Jesuede, por que Jesus voltou a seu corpo físico depois de 3 dias? Pois todos que saem do corpo, de forma alguma retornará a ele novamente, pois deixou sua ligação com ele. Por que essa preferência? Deixa de ser porque um Deus espiritual assim estabeleceu. Jesus foi reanimado pelos seres das estrelas, assessores de 2 antigos deuses Anunnaki. O corpo humano pode ser ressuscitado em até 5 minutos, mas o corpo de Jesus, isso se fez porque o corpo dele foi modificado pelo atual Deus Javé, um descendente dos Anunnaki. Seu corpo foi criado e modificado para tal, pois ele seria o gerador da vida, do novo ser humano, que todos descenderiam dele. Toda a espécie humana sairia da vida e só ficariam os descendentes de Jesus, assim como quase ocorreu no dilúvio, que embora fosse algo natural, foi decidido por Enlil, o Deus Javé, que o povo deveria sair da vida, pois já se tinha conseguido o ouro para Nibiru. Mas a família de Noé foi preservada, e também alguns descendentes de Caim na América Central. Em outro momento, o Deus Javé queria fazer o mesmo com o povo de Israel e fazer uma família santa com Moisés, no episódio do bezerro de ouro, no capítulo 32 do livro de Êxodo. O que ocorreu para que isso deixasse de acontecer? A competição entre o bem e seu inverso na Terra começou quando o ser do espaço desceu e se encontrou com o ser da Terra. Com os atritos entre eles surgiu o ser dúbio, que é o ser equilibrado, o consenso físico que chegou a essas 2 matérias. Na realidade, é o que ocorrerá com a mente do ser, que também reconhecerá o equilíbrio, podendo assim ascender as camadas dimensionais. Com respeito a esses irmãos, sempre houve uma competição entre eles pela sucessão do trono de Nibiru. Mas diante do universo, eles competiam porque existe uma lei da matéria base que promove um ambiente que possibilite o equilíbrio entre as forças antagônicas para gerar os seres perfeitos, o ser padrão do universo. Tanto que esses 2 se uniram, como se vê no final do livro perdido de Enki. Mas por que eles são especiais? Eles seriam, então, exemplos aos outros? Na realidade, essa lei deixa de dar preferência a um ou ao outro ser. Ser algum é tratado de uma forma especial. O que todos passam é segundo suas escolhas, que geram seus méritos e predisposições, de acordo com as leis da matéria base. Todos passam pelos mesmos estágios. O que pode parecer um privilégio é apenas algum benefício conseguido antes de um outro, mas que depois as coisas se inverterão. Isso acontece em cada família do humano ou de animais. Todos podem perceber em seu próprio laço familiar que os irmãos são distintos. Alguns são mais caseiros, outros gostam mais de sair, uns são mais tranquilos, outros mais agitados. Embora não tenham certos laços reparatórios em comum, possuem polaridades distintas. As leis do universo dividem as energias para que até mesmo em grupos pequenos, como uma família, ocorra uma prévia de equilíbrio pelos atritos entre eles. E esses atritos ocorrem semelhante ao se aproximar 2 ímãs com suas faces de polaridades distintas, que quando os 2 lados são iguais, eles se repelem, e quando as polaridades são distintas, eles se atraem, mas se atritam porque são distintas. Por que isso acontece desse jeito, de ter um lado positivo e outro inverso no universo? Acho que todos pensam como eu, que seria melhor fazer
um universo com seres apenas com pensamentos positivos. Isso seria um paraíso? De forma alguma o universo pode ser criado desse jeito, só com coisas positivas, pois só se consegue a harmonia entre forças antagônicas. E, por mais que queira ser bom o criador de um universo, coisa essa que de forma alguma acontecerá, pois são seres equilibrados emotivamente, mas se de alguma forma isso ocorresse e forçasse a criação de suas leis com esse tipo de regras em um universo, as leis da matéria base agiriam e dariam um jeito para as coisas funcionarem de acordo com elas, criando no meio de positivos uma inversalidade. Pois assim como na matemática os números seguem um após o outro, de 1 ao 9, e as leis da matéria base possuem 9 estágios, com uma sequência que foi determinada naturalmente, que podem até se alterarem em algum ponto, mas no final todos os estágios são cumpridos de alguma forma para que o resultado seja sempre o mesmo, o equilíbrio entre as forças positivas e inversas. No caso dos Anunnaki, eles se mostram privilegiados, pois viviam centenas de milhares de anos. Por que isso? Pode parecer privilégio, pois podem viver muito tempo, mas os que vieram para a Terra, se suas frequências deixaram a ligação com o seu planeta natal, por estarem mais ligados por laços kármicos do que em seu planeta, e já estão condizentes com as da Terra, ficarão esperando para encarnar na Terra, e podem demorar muito tempo para retornarem a encarnar. E se forem para uma zona umbralina densa, imagine o que pensariam, o que passariam lá, pois quando encarnam novamente, podem até ter a ideia de um local de universalidade com uma sentença isenta de fim, como na religião. Os Anunnaki estão aqui nessa condição e o humano da Terra vive pouco tempo. Porém, as posições se inverterão e alguns do ser humano poderão estar em melhores condições que as dos Anunnaki hoje, pois podem estar ascendendo para um estágio da 3D média de forma equilibrada, ou seja, a alcançar o ser padrão do universo. E os Anunnaki, embora sejam intitulados deuses, possuem as mesmas formas de agir, de competir braçalmente do humano. Agem de forma que o humano de hoje poderia entender como falta de ética. Você fala como se todos fossem iguais. E a espiritualidade, os seres espirituais, que alguns chamam de superiores, eles estão no controle de tudo? Esses tais seres espirituais que você menciona são responsáveis pela encarnação na superfície da Terra, tanto do humano originário daqui, do humano vindo de outros planetas do universo, dos dimensionais e também da encarnação dos Anunnaki na superfície da Terra. Mas em nada tem controle sobre a administração geral das coisas. Quem poder-se-á dizer estar no controle geral da terceira dimensão são os seres da quinta dimensão, que Sananda é o líder. O que é o ser padrão do universo? E por que as leis do universo seguem essa padronização do ser? Ele busca uma perfeição? Esse é um ser requerido pelas forças regentes da matéria base, com suas leis que foram geradas naturalmente. Como é descrito no livro Polissofia 1, no texto de título A Fórmula do Pensamento Lógico-Emotivo, onde é dito que a perfeição está fora da existência, pois a matéria está sempre em uma dinâmica transformação. Então, como ela sempre alcançará um novo formato, ela está sempre para se completar, até que forme o ser que poderia ser considerado perfeito, onde se desvencilha completamente de toda a matéria. Matéria essa que, cabe aqui dizer, é formada por outros seres em evolução, ou seja,
todos estão evoluindo para se isolar do outro, se libertando dos laços reparatórios com o uso que fez do outro para evoluir. Liberdade que é conseguida com a ajuda que faz ao outro. Por que as coisas funcionam desse jeito? O que se pretende conseguir com isso? A mente que gerencia o universo foi programada para gerir seu corpo. Descobriu que o equilíbrio é a fórmula para seu melhor desempenho. Com isso, gera situações que promovam o equilíbrio de sua composição. Houve de forma natural a geração de seres intelectualizados, depois do ser dúbio, ao qual o humano da superfície da Terra faz parte, onde deles também são gerados os seres do equilíbrio, que é o protótipo de um ser padrão, que é requerido pelas forças do universo para sair dele. Então, a pretensão do universo e do Criador dele é gerar o máximo de seres que alcancem o ser padrão. Você disse aqui antes sobre isso, mas para que fique claro e todos entendam, para onde se envereda tudo isso? Como dito no livro Polissofia 1, no texto de título O que é o equilíbrio? As matérias, pelos atritos entre elas, encontram uma harmonia. Uma parte alcança o ser padrão e segue-o ascensionando às dimensões e depois ao plano divinal. Porém, a outra parte que ficou para trás, que deixou de ter tempo para ascender, segue para o que chamo de resiliência, sendo absorvido pelas forças do universo, que pela resiliência condensa tudo em um único ponto, agindo as matérias de forma inversa ao que é dito pela ciência, de como foi formado o universo pelo Big Bang, que poderia denominar como Big Bang reverso. Você fala que o ser mais próximo à perfeição se isola. Então a liberdade buscada é se isolar? Mas o ser é feito para viver em coletividade, em uma comunidade, um com o outro. Como pode ser o prêmio da salvação viver sozinho? O que ganha o ser com isso? Como eu disse, a perfeição é fora da existência, pois até mesmo o ser, quando se desvencilhar de todos os seus iguais, se isolar de tudo, terá uma atividade contínua na busca de compreender seus próprios questionamentos com seus egos lhes questionando. Por isso o intitulo como uma continiscença, e pode-se entender esse isolamento como um isolamento coletivo, pois ficará para sempre com seus egos dialogando consigo mesmo em uma busca contínua por conhecimentos. Todos podem observar, parar um pouco para pensar sobre isso, pois na sua própria vida todos podem entender o processo desse isolamento, que se faz continuamente com seus contatos sociais. Quando criança, todo mundo tem pessoas, famílias, amigos, parentes, vizinhos que os cercam, que fazem parte de seu convívio diário. Na escola, passam por várias séries e nelas possuem amiguinhos distintos e alguns que continuam junto por um tempo. Criam-se amizades permanentes e eventuais. Tem relacionamentos que se mantêm por um tempo. Naqueles que os dois saem em paz um com o outro, aparentemente demonstra que aqueles laços kármicos já se romperam, pois já estão em paz, deixando de ter que se desvencilharem de reparações por utilização das matérias um do outro, pois esse é o verdadeiro propósito das interações entre os seres. Primeiro, para evoluir, um utiliza da matéria do outro, que por essas interações agregam mais funções. No entanto, geram laços kármicos, mas depois eles se encontram novamente com o fim de se equipararem energeticamente, que pode ser na mesma vida ou em uma outra vida, se equilibrarem, entrarem em harmonia um com o outro. Depois disto, as leis da matéria base deixam de os requerer em interações, ou seja, os isolam um do outro, deixando assim de criar ambientes para que eles se equiparem, pois romperam os seus laços.
mas formam outros ambientes para que eles se equiparem com outros seres ou com outras matérias que utilizou ou foi utilizado, que criou laços anteriormente. Depois que se equipararem com todas as matérias ou com todos os seres iguais, eles deixam da necessidade de criar um envoltório, um corpo para experienciar, acontecendo o isolamento total naturalmente. Alguém pode pensar que isso é uma sentença ao invés de ser um prêmio, mas isso alguém pode pensar hoje, pois sua mente humana pensa com as lógicas e as emotividades do ser dúbio, que é o que o humano possui. Essa necessidade do outro faz parte dos laços kármicos que possui com ele, que entende ser amor, os atraindo para se repararem por atritos anteriores. Quando o ser for ascendendo as camadas dimensionais, essa forma de pensar passará a ser um pensar equilibrado, que antes, quando estava nas camadas sutis, pensava apenas como sua lógica. Depois que desceu para a terceira dimensão, como ela é muito densa, pensava muito mais emotivamente. Ao despertar, começa a pensar como o ser padrão, que dosa a logicidade com a emotividade, podendo assim compreender em sua totalidade o equilíbrio do universo. Eu sou Deva Jesuete, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.